errata, que não é bem uma errata, apenas um complemento para explicar o conceito. Né? É claro que eu poderia, por exemplo, usar mãe espiritual antes, né? Se eu já não expliquei no vídeo anterior, mas eu vou explicar de uma maneira talvez um pouco mais detalhada e completa, com um vídeo específico para isso, talvez até nem seja um vídeo longo. Mas apenas para dizer que antes, quando eu ouvi a questão da expressão da pregação espiritual, antes mesmo de ser acusado sobre isso pelas pessoas que me acusaram, eu estava usando o conceito de mãe espiritual como vínculo de pregação. Portanto, num nível menor do que da responsabilidade e do peso que as pessoas colocaram a essa expressão depois. Então, só para dizer isso. Mas está sendo o nosso cachorro. Não, porque a Bíblia já tinha dito isso antes. Só que eu interpretei que o vínculo era menor. Porque a expressão mãe espiritual para mim era metafórica, simbolizando apenas vínculo de pregação, e não a extensão inteira de maternidade espiritual, que seria uma responsabilidade maior, que eles emprestaram ao conceito. Mais ou menos também, né? Porque de repente a Bíblia estava emprestando esse conceito também, a expressão, e eu não entendi. Eu só entendi depois que fui repreendido, porque daí eu me senti mal. Aí eu achei estranho e fui consultar. E aí eu vi que o peso da expressão era realmente grande. Eu falei, poxa, esse conceito de repente é mais literal, literalizante do que eu imaginei outrora, do que eu imaginei no começo, mas eu já conhecia o conceito antes, só que eu imaginei outra coisa. Eu imaginei outro peso para essa expressão. Para mim era só vínculo de pregação. E não maternidade e maternidade. Entendeu? Essa é a questão. E, portanto, eu poderia ser responsável. Então, sim, quando eu falo que eu cometo, entre aspas, um pecado, e daí caio no malho de uma outra entidade espiritual, talvez não necessariamente vinculada ao Novo Testamento, eu posso usar aqui a expressão maternidade espiritual no sentido que eu emprestava que era metafórico, portanto, gerando muito menor responsabilidade. Ou apenas menor, né? Apenas gerando vínculo de pregação. Então, por isso que quando eu falar cair no malho, outra entidade espiritual continua me considerando como mãe espiritual. Sim, mas eu estou usando isso no sentido, eu posso usar essa expressão porque eu estou usando isso num sentido menor, num sentido mais leve, né? Num sentido descarregado, num sentido menos carregado do que outros sentidos possíveis. Né? Então, não num sentido mais pesado que eles emprestaram depois. Isso que eu estou tentando dizer. Isso que eu estou tentando dizer. Né? Então a expressão eu conhecia, eu interpretava metaforicamente, interpretava com outro peso, até com outro conceito mesmo, a questão da maternidade espiritual, mais abaixo, né? Mais leve, e por isso que eu falo, eu posso cair no mar e continuar tendo a responsabilidade, mas ainda vai ser de mãe espiritual metafórica. Quando eu me refiro a isso, por exemplo, no outro vídeo. Depois do seriado Criminal, depois de 2021, eu passo a entender de uma maneira um pouco mais literal, porque eu consultei a Bíblia, por tudo mais. Então, esse conceito. Quando eu uso mãe espiritual no outro vídeo, tem essa errata que eu estava considerando mãe espiritual como uma interpretação mais leve. E até, de certa forma, com um conceito diferente. Do que a mãe espiritual pesadona, que é realmente mãe mesmo. Então, é isso, né? Mas em termos de conceito, em termos de responsabilidade de pregação, vocês nem trabalharam isso inicialmente, na verdade. Então, apenas para fazer essa complementação aí. Valeu.